Então, eu tenho um determinado desafio. Como eu consigo, de fato, resolver e extrair o máximo? E, para isso, existe um framework que a gente utiliza bastante, que é o OD, Oportunidade, Desenvolvimento e Escala. Oportunidade, pessoal, é a gente começar a olhar do nosso dia a dia aquelas atividades que são mais repetitivas. E pode ser, de fato, a gente olhar ali e começar a notar o que eu faço no meu dia a dia, o que eu estou gastando mais tempo. E, a partir dali, eu começar a encontrar essas ferramentas para que tire isso do meu gargalo do dia a dia. E por que isso é importante? Porque, às vezes, quando a gente olha esse mar de ferramentas, a gente quer usar para tudo, em todas as áreas do nosso negócio. Seja eu como empreendedora individual, ou como líder, como executiva na minha empresa, com a minha equipe. Então, o importante é a gente sempre tirar aquela atividade que eu faço muito e de forma muito repetitiva. E por que eu falo isso? Quando a gente pega uma única atividade, começa a usar IA, a gente começa a ver o ganho. Quando você começa a ver o ganho, você mesmo fica feliz com você. É tipo dieta, sabe? Você começa a fazer, no começo é difícil, mas na hora que você começa a ver os resultados, você fala assim, não, agora eu posso expandir aí os meus horizontes. Então, pegue aquela pequena atividade do seu dia a dia, mapeie uma atividade antes de você querer utilizar para várias outras. Depois, comece a olhar o que você consegue integrar entre equipes. O que você faz que a outra pessoa também faz? Exemplo, se eu tiver uma necessidade no meu time de fazer muitas apresentações, então eu consigo juntar e, de fato, olhar aí o que eu tenho. Eu tenho o Gama, eu tenho o PowerPoint Copilot que eu posso utilizar, que vai acelerar. E daí mais pessoas vão conseguir ver o ganho que eu tenho naquela atividade. E depois, o que a gente mais busca, de fato, aí é a escala, que é o quê? Encontrar novas oportunidades de negócio. É encontrar aquele dinheirinho ali debaixo da mesa. Fazer um novo dinheiro. E isso leva tempo. Quando a gente vai lançar ou tem um novo produto, um novo serviço, a gente não consegue ter uma receita do dia para a noite. E por que a gente precisa ter essas outras fases? Porque elas vão ser, de fato, combustíveis para que essa fase da escala ganhe não só repertório, mas também ela seja como base para o desenvolvimento como um todo. Em oportunidade, como eu tinha comentado com vocês, a gente pode olhar ali as oportunidades muito pequenas. Então, atendimento ao cliente. Vou dar um exemplo do que acontece aqui muito com a gente. Então, muitos dos exemplos que eu vou trazer para vocês são casos reais, aqui da Startz e também de outras empresas que a gente trabalha. Atendimento ao cliente. Sempre quando tinha alguma necessidade, o que acontece? Alguém ia lá, batia no time de atendimento, ia lá, ia para o time de desenvolvimento. E era custoso isso. E sempre eram as dúvidas muito similares. O que a gente fez? A gente criou um assistente para tirar ali as dúvidas do próprio time de atendimento. Isso diminuiu em torno de 70% ali da gente passar para alguém do desenvolvimento, o que foi muito bom, porque a gente aliviou e viu as oportunidades do que a gente poderia, de fato, estar focando. Em recursos humanos. Aqui em recursos humanos, a gente tem uma pessoa só no nosso time de DP, e todo mundo perguntava tudo para ela. Quando que eu posso tirar férias? Quantos dias de férias eu tenho? Benefícios e tudo mais. E, conversando com ela, ela começou a mapear o tempo que ela levava. Então, em torno de 75% do trabalho dela, do dia a dia, era respondendo os colaboradores. E fazia com que ela não conseguisse olhar de uma forma mais estratégica, inclusive, para a função dela, porque a gente também quer ter crescimento. Então, ela topou o nosso desafio, a gente criou um assistente que tem todas essas informações. Então, basicamente, todas as dúvidas dava para ter ali no assistente dentro do Slack. O Slack é uma ferramenta, para quem não conhece, de comunicação, utilizada muito pelas empresas, comunicação interna. Então,
estava ali a ferramenta. Mas vocês acham que as pessoas usavam? Não. Continuava ali. Porque o que a gente precisa mudar? Cultura. Então, o outro passo foi educação. Depois que a gente educou, que na verdade foi muito por conta da Gi, quando o pessoal chamava ela, ela falava assim, já foi no assistente? Daí a pessoa falava, não, não fui ainda. Então, vai lá, se não tiver, você volta aqui para mim. Isso foi diminuindo o tempo. As pessoas foram tendo, de fato, cultura dessa utilização. E depois disso, sobrou tempo livre para ela poder analisar como um todo. E um fato super legal que ela conseguiu aí olhar e analisar foi o nosso plano de benefícios de saúde, plano de saúde. Que agora ela conseguiu, com o tempo que ela tinha livre, porque ela não precisava mais ficar respondendo às pessoas, ela encontrou um novo plano de saúde com mais benefícios e que vai gerar aí em torno de 1,5 milhão de redução anual. Então, assim, para ela é muito bom isso. Não é só ganho para a empresa, mas você pega uma pessoa com essa história e essa trajetória, faz total diferença. E quando a gente fala aí de desenvolvimento, né? Usar ali, de fato, as ferramentas, não só ferramentas, mas encontrar grupos incomuns que realmente façam a diferença. É muito importante a gente conversar com as outras áreas, as outras pessoas do time, as outras, e encontrar o que está fazendo de mais comum. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de fazer muito relatório, muita análise de dados. Hoje a gente tem uma ferramenta que se chama Acquio, que você consegue fazer a análise dos dados muito similar ao que um analista faria. E não é para substituir as pessoas em si, e sim para empoderar elas ao melhor uso. Porque é impressionante, tá, pessoal? Pode ser o melhor modelo, que quanto mais repertório a gente tiver, maior vai ser a diferença do resultado dos usos dessas ferramentas. E o mais legal disso tudo, e o porquê eu sou apaixonada por IA e o tema em geral, é porque a gente consegue ver a diferença. Que mesmo uma pessoa que é empreendedora individual, ela consegue usar a mesma tecnologia do que uma grande empresa e, às vezes, extrair até um resultado mais rápido, uma vez que ela consegue, não tem toda a burocracia de grandes corporações. E, seguindo, a gente olha para a escala, que nada mais é da gente conseguir expandir os nossos negócios, que é aquelas oportunidades que fazem com que a empresa cresça até 10 vezes mais. É tipo, você criar uma nova solução que seja maior que você mesmo, maior que a sua empresa atual. Só que ela, como eu disse, leva tempo. Então, normalmente, é em torno de 1 ano para que você tenha aí um grande resultado. Mas não só isso, a gente pode pensar em fluxos hiperpersonalizados. Hoje, a gente já tem disponível no mercado algumas soluções que eu consigo identificar qual é o momento certo da compra. Recentemente, eu estive em Las Vegas e o pessoal da Best Buy, que é uma gigante do eletrônico americana, eles colocaram ali disponível para as pessoas que, basicamente, eu subo a foto de um item que eu quero comprar. Então, por exemplo, peguei uma foto de uma case do celular e eu coloco lá quando eu quero comprar, quando eu estou disposta a receber aquele produto. Ele encontra, sem que eu precise, né, ficar fazendo muitos cliques e buscando a loja mais perto. E eu posso fazer isso tudo por comando de voz. Não preciso ali ficar presa, necessariamente digitando e fazendo essa entrega. Eles estão rodando isso num grupo ali de beta tester, um grupo pequeno, mas tem trazido grandes resultados. Então, a gente começa a ver o impacto na cadeia geral. Não só em coisas do nosso dia a dia, mas também os itens de consumo.